Bom, boa tarde a todos. Cá estamos então em mais um episódio do Memórias com Futuro e com mais um velho amigo. Eu nunca digo que são especiais, porque se eu os escolhi e eles aceitaram, são todos especiais. Portanto, não há dúvidas sobre isso. Até este é mais um especial e também já iremos falar sobre isso. Mas um amigo de longa data. Portanto, apresento-vos aquele que eu sempre conheci por Morgado, que é o apelido dele, embora o primeiro nome seja António. Certo? Não estou enganado. Mas Não. para mim foi sempre o Morgado, que é engraçado. Às vezes acontecem estas coisas. Olá, Morgado, como estás? Está tudo bem contigo? Tudo bem, e contigo? Também, tudo a andar aqui pelos Alentejos. Mas já iremos falar um bocadinho sobre essas questões. Ok, olha, Morgado, tu se calhar já viste algumas das conversas anteriores, mas eu, digamos, a minha primeira pergunta é sempre a mesma, que é a seguinte. Quando e onde é que tu me conheceste? Então, Há uns aninhos, foi há uns aninhos. Epá, pronto. Nós podemos dizer a idade, não podemos? Podemos. Não há. Não, é que a gente conhecer-nos já há mais de meio século, por isso é que eu digo que podemos conhecer a idade. Seguramente. Portanto, a ideia que eu tenho de ti, não sei se foi antes, foi quando fomos para a escola primária. Portanto, as Mercês não tinham escola e a escola primária era na Rinchoa. Que era, para quem não conhece, era do outro lado da linha, a parte alta, em frente às Mercês. Tínhamos que ir a pé por ali acima, por aqueles Exatamente. caminhos. Um caminho que se calhar nos tempos atuais era assim um bocadinho sombrio, porque tínhamos que passar ao pé de um pinhal, e pronto, e era um caminho empedrado, portanto podia ser assim, mas na altura não havia perigos do que há. Naquela altura era tudo normal, não é? Era tudo normal. Até coisas que nós fazíamos, que podemos falar para a frente, agora se calhar eram tidas como agressões ou outras atividades e nós não era, porque acontecia aquilo, mas éramos amigos logo a seguir, não havia problema nenhum. E portanto acho que foi na escola, portanto logo na primeira classe, salvo eu. Na primeira, porque fomos todos juntos, porque éramos todos do mesmo ano, só que depois havia aquela possibilidade de na primeira alguns, que as professoras entendiam, portanto havia só lá 2 professoras, podiam fazer 2 anos ou 2 classes no mesmo ano. E tu foste um dos eleitos. E, portanto, nós íamos juntos, vinhamos juntos, mas tínhamos recreio juntos, porque eram das 2 pessoas que tínhamos os recreios juntos, mas tinhas aulas separadas, era na sala ao lado, que era na sala da Dona Rosa. Eu tinha na Dona Rosa e tu era a Dona Ana, não era? Dona Ana, exatamente. Ainda me lembro perfeitamente que aquilo tinha uma espécie de um refeitório, assim do lado esquerdo, não é? Quem estava virado. E no fundo era uma vivenda, não é? Aquilo era uma vivenda. Era uma escola antiga, daquela estilo Estado Novo. Com 2 salas, só com 2 salas. E tinha aquela parte à esquerda com uma espécie de refeitório, digamos, onde a gente... Onde a gente comia o lanchinho ou assim, porque nós tínhamos aulas só, nem sei se era só de manhã. Pá. Eu acho que era de manhã. Era de manhã. Nós tínhamos de manhã. E lembro perfeitamente daquelas fotografias que se tiravam de grupo, não é? Da turma, serem assim encostado lá a outra vivenda, assim num... Era no largo, aquilo tinha o largo do recreio e era na vivenda ao lado. Onde a malta tirava ali uma fotografia com o fundo de uma outra vivenda. Da classe daquele ano, portanto cada ano era uma fotografia. Exatamente. E nós eu lembro-me de ter uma bata branca, não sei se... Tínhamos todos uma bata branca. Tínhamos todos. Que eu lembro-me que a minha mãe meteu o A e o O, o Arnaldo Oliveira. Tínhamos um nome lá. Exatamente. Eu acho que nem sei, já não me lembro o nome que lá tinha, mas nós tínhamos, pelo menos as iniciais do primeiro nome tínhamos. Acho que era isso. Tínhamos muito engraçado. Assim. Portanto, estamos a falar... Eram classes pequenas e as professoras sabiam todos o nosso nome, não precisávamos do nome da bata, não é? Mas claro. Mas fazia, pronto, aquilo era é curioso porque hoje isso só acontece em colégios privados e, portanto, nas escolas públicas julgo que isso já não acontece, julgo eu. Não, eu disso ainda apanhei no primeiro ano e segundo do preparatório em Sintra, porque eu andava no Casino, tu foste para o Lorel. Eu fui para o Lorel, pois. E eu fiquei no Casino, em Sintra, no antigo Casino. E nós aí, as meninas... tinham batas amareladas, com um emblema que era o Palácio da Vila de Sintra, porque era um emblema do lado do Dom Fernando II, da escola, e nós tínhamos um blusão de malha castanho, nunca mais esqueço, com fecho. Lembro-me disso perfeitamente.
E não sei se tu te lembras, mas no primeiro ano de liceu, não é? Que a gente chamava primeiro ano de liceu, agora é o 5º ano, não é? Sim. As turmas ainda não eram mistas. Não. Mas no segundo, eu acho que no segundo já eram. Era. No segundo foi primeiro... quando foi o 25 de Abril, lembras? Exatamente. Tanto que nós, no casino, no primeiro, portanto, era aulas separadas, portanto, raparigas de um lado, rapazes do outro, e descíamos, aquilo tinha 2 escadas, que aquilo era um antigo casino, Sim. Os rapazes desciam para um lado e as raparigas para o outro. No recreio brincávamos uns com os outros, aí já havia mistura, ou seja, não é? Exato. Já convívamos. Mas a descer as escadas, cada um descia, pelo seu lado. Cada sexo descia por um dos lados. E mesmo no primeiro ano pós-25 de Abril, portanto foi o meu segundo ano, Sim. Essa regra manteve-se, das escadas. Portanto, já eram aulas mistas, mas a descer escadas, cada um descia as mulheres pelo para um lado, as raparigas, ou os miúdos é engraçado para a malta de hoje em dia, não tem, de hoje em dia, e depois não tem noção nenhuma, não é? Porque aqui há uma nítida separação, e até foi curiosamente antes do 25 de Abril, mas digamos já se avizinhava qualquer coisa, se calhar, em que passou a haver essa mistura, que hoje em dia é perfeitamente normal, quer dizer, não faz sentido haver... Do recreio, portanto, eu no primeiro, os do segundo ano, os que andavam, portanto, um ano à minha frente, diziam que no ano, portanto, antes do 25 de Abril, portanto, o primeiro ano foi o ano de 25 de Abril, o ano anterior tinham recreio separado. Imagina. Portanto, desciam pescadas separadas e era rapazes para um lado e raparigas para o outro. Não havia cá confusões. Isso era tudo coisas que vinham de trás, do antigamente, e tinham sido sempre assim. Exatamente. É muito engraçado. Muito bem. Olha, então quer dizer, estamos a falar seguramente, portanto, nós nascemos em 62, não é? Somos do mesmo ano. Sim. Portanto, estamos a falar ali à volta de 68 ou 69, quando na já escola, não entrei com 6 ou 7 anos. Epá, eu entrei, aquilo era o dia 7 de outubro, se te lembras, era sempre o dia que começavam as aulas. Pois era. E eu, como faço anos a seguir, portanto em outubro, eu entrei com 6, mas fiz logo os 7. Portanto, foi em 1969. Pronto, então eu já tinha 7, porque eu faço anos em junho. Pronto. Portanto, já tinha 7, mas no fundo foi em 69. Porque não dava antes, mas foi em 69. Exatamente, engraçado. Portanto, 69 estamos a falar de 51 anos, como tu dizias. É mais de meio século. Pá. Exatamente. Isto é muito engraçado, especialmente para os nossos filhos que não têm noção nenhuma do que é meio século ainda, não é? Pois só não, de ouvir falar. Exatamente. Só de ouvir falar. Agora olham para nós e dizem que já estamos mesmo velhotes, pá, já temos mais de meio século. Não, e na altura nós achávamos que uma pessoa de 50 anos era velhíssima. E agora não achamos isso, por razões óbvias. Olha o exemplo das professoras. A Dona Ana e a Dona Rosa, qualquer delas já tinha mais de 50 anos quando nós achávamos que eram pessoas já de uma certa idade, não é? Exatamente. E Portanto, é um bom exemplo. Exatamente. Muito bem. Olha, agora vou apelar um bocadinho ainda mais à memória ainda mais afinada e que te recordes aí. Eu sei que temos seguramente muita coisa, porque nós depois no liceu voltámos a encontrar-nos mais tarde, na mesma turma e até as mercês, não é? Como é óbvio. Mas que te lembres aí de algum episódio que aches especial graça, que tenha sido curioso, inusitado e que eu esteja incluído nesse episódio, independentemente de poder estar mais pessoas ou não. Foram tantas. Então, assim, que me lembro, posso contar 2. Um da nossa época da escola primária, e já que falaste depois quando fomos colegas do liceu, outro do tempo do liceu. Ok. Então, e depois pelo meio, podemos falar, porque pelo meio tivemos muitos derbys da Abade Bassal contra a Citur, aquilo nunca acabava bem. O pessoal sentia, quem perdia era sempre injustiçado. E não havia árbitros, né? Aquilo era complicado. Nada. E a falta não é nada, continua e pronto, tantas assim. Mas pronto. Da escola, que me lembro, coisa de miúdos que agora, se calhar, era o que eu disse até há bocado, se calhar, era um bocadinho de agressão e que na altura não era que nós... uma altura que estávamos sempre a ver quem saía primeiro das 2 salas, portanto, dos que vínhamos para as Mercês, porque havia ali pessoal do Rio do Moro, das Mercês, da Rinchoa, não é? E então, quais eram os que estavam sempre a ver se saíam primeiro? Era para irem buscar os outros no Pinhal. O Pinhal tinha um muro, então nós, os que vinham à frente, às vezes eram emboscados, outras vezes tocávamos sempre. Depois havia a desforra. Iam para trás, que era para ir buscar os outros para quê?
pós agredir à pinhada. Não era à pedra, não havia Com as pedra, espinhas, era era com as proibido. espinhas Era dos com as pinheiros. espinhas. Era com as espinhas. Eu lembro-me Então disso. aquilo, o pessoal que se atrasava já se resguardava, então era passar ali a correr, porque aquilo chovia sem pinha. Ou de um ou do outro era sempre chuva de pinha. E depois, quando passávamos ali a parte emboscada, concentrávamos sempre para passarmos a linha de comboio, que geralmente as nossas mães nem nos iam buscar, mas por causa dos comboios às vezes esperávamos ao pé da passagem de nível, que era ao fundo dessa rua do Pinhal. Sim, sim, sim. Pronto, e lá vinhamos nós, às vezes já com uma pinha, que levámos com uma pinha em qualquer lado, mas no outro dia estávamos pronto para outra. Mas nunca nos queixávamos, não é? Nada, nem nunca houve zangas, nem nada. Aquilo era mais apaga. Deixa estar que amanhã vais levar com as espinhas. Era assim uma promessa. Epá, mas amigos na mesma. Isso que me lembro de nós e que aquilo houve muitas vezes. Uma de liceu. Epá, de liceu tínhamos tantos, éramos maiores, aí se calhar até fica mal depois ficar gravado. Porque depois eu dizer para este pessoal de 50 anos. Não, há sempre coisas que se podem contar, não é? Epá, olha, eu não sei se lembras, tivemos uns professores que ficam na memória para positiva, portanto, como o nosso professor o português, como é que era o Manuel? Outro dia falei nele, pá. Não era cabeçada? Não. Não, caranguejeira, qualquer coisa assim, o nome. Que era de português, que era o chamado de gancho. Eram muito... E depois tínhamos uma professora de francês, que eu não sei se lembrava, que era a professora Dulce, que era uma joia de senhora, já com ar de avó. Fazíamos o que queríamos. Fazíamos tudo o que queríamos. Então eu lembro-me que, pronto, uma pessoa às vezes não éramos maus alunos, não é? Agora estávamos aqui os dois já não é maus alunos, mas não éramos os mais bem comportados. Às vezes estabilizávamos a aula e quem pagava eram aqueles que não eram bons alunos, porque nós tínhamos sempre boa nota e os outros. E então lembro-me que uma das partidas que lhe pregávamos, porque a senhora já tinha alguma idade, era eu e tu estávamos ao pé da janela. E naqueles dias de mais calor, as janelas estavam abertas, não havia cá ar-condicionados, o liceu de Sintra não tinha ar-condicionado. Então de vez em quando apanhámos a senhora distraída, saíamos para a janela, dávamos a volta e vínhamos bater à porta. Je peux entrer? E ela, você está a retar. Portanto, ela nem se lembrava que a gente já lá tinha estado. Para ela era tudo normal. Era normal. Estávamos a chegar atrasados, pronto, nem tinha reparado que estávamos lá. E pronto, e para além dessas partidas que lhe pregávamos, tenho uma que recordo contigo e com um colega que tínhamos ele era muito alto, o gajo tinha quase 1,90 m, porque tinha chumbado um ano ou dois, ele era mais velho do que nós, que era o Parreira. Esse nome não me é estranho, mas não estou a visualizar. Então, e o Bom de Parreira usava uns óculos de fundo de garrafa, os chamados óculos de fundo de garrafa. E quando foi no fim do ano, para dar as notas, eu e tu não tivemos problemas, tivemos as notas que nos interessava, para nem termos o exame. Sim. E ele precisava de um 12 para se safar do exame. E ela diz que só lhe podia dar 11, com as médias lá, com aquela... É de francês. É francês. Foi. E ele, não. E ele pensa, se eu vou ao exame chumba, eu já chumbei um ano. Dava ali, a gente disse, a gente deixa estar. Agora havia mais gente, a gente espera para o fim da aula. E quando acabar a aula, a gente vai falar com ela. Vamos pedir-lhe, pronto, se ela pode dar o 12. Não sei. E ele, então está bem. Então, acabou a aula, foram-se todos embora e ficámos lá os três. E fomos falar com a professora Dulce, eu e tu. Mas não me lembro, isso não me lembro. Não te lembras dessa? Não. E então, começámos a falar com ela, para o professor, ao Parreira, o rapaz, ele aqui, olha, ele até nos protege aqui, porque o gajo era muito grande, ninguém se metia connosco. Exato. Aquilo, às vezes era assim, aquilo era duro. E ele, pois, o gajo a fazer uma ardanjinha, um gajo de quase 1,90 m, cabelão, de óculos, de anjinho, era tudo dentro. E ele, pois, e ele, mas não posso. E nunca mais esquece. Ele, sem estar nada combinado, começa, ela não cedia, ele diz, se você não me dá, se a setora não me dá o 12, eu desmaio. Então o gajo imitou que estava a desfalecer, um calmeirão daqueles. Estou-me a lembrar agora disso, O gajo começa a deitar-se em cima de uma secretária, mas eu estou a desmaiar. E a professora muito aflita, que ele não está bem, ajudem-me lá o vosso colega. E a gente dizia, olha, só o ajudamos se ele der 12. De outra maneira ele não reage. Aquilo foi ali uma caldeirada que a mulher quase a chorar, disse, pronto, veja lá se eu fico bem que eu dou-lhe o 12. O gajo reanimou logo, o gajo queria o 12. Reanimou logo, claro. Claro, então o 12 é que aquilo deu. Então,
ela concordou, deu-lhe o 12, pegamos cá para fora todos contentes. Pá, resultou, pá, foi uma história que nunca mais me esqueço. Esse gajo podia ter ido para, não sei se foi, mas podia ter ido para ator, não é? Exatamente, é para um calmeirão daqueles, é que o gajo por cima estava a desfalecer. Muito bom, muito bom. Esse professor de português que tu estás a falar, que a gente não se lembra do apelido, eu lembro-me, a memória que eu tenho dele, para além de ser um gajo que não dava notas altas, não. Lembro perfeitamente, ele foi talvez o primeiro professor que eu me lembro, posso estar enganado, que os testes dele de português, ele dava só o luxo de sair da sala, ir embora, e nós ficávamos a fazer o teste, porque aquilo não dava para copiar. Pois não. Era um ou sabias ou não sabias. Ou sabias ou não sabias. E isso, na altura, a gente estranhou muito, não é? Porque a gente habituados a sempre tentar fazer ali um bocado de cábula, ali não havia cábulas com os testes dele. Ele dava só luz. A gente às vezes estava atrasados, eu lembro, então olha, eu vou para a próxima aula, depois vamos lá entregar o teste à próxima. Exatamente. À próxima. Não tinha problema. E eu lembro-me que o gajo, notas 10 e 11, não era mau com ele. Meu amigo, mal. 12 equivalia a 20 quase. Tudo o que fosse positiva já era alunos bons. Para ele. Parece que estou a ver a figura dele. Ele era baixinho, usava uma barba, óculos, tinha assim uma cara redonda. Epá, ele era Manuel e tinha assim um nome parecido com um grande Gerard. O João Jorge sabe o nome dele, que ele no outro dia falou-me nele e eu agora passou-me outra vez o apelido. Pois, ele apanhava-me, passávamos todos pela mão. Pá, exatamente. Aquele português, ele tratava da saúde a todos. Pá. Bom, tal como já me aconteceu várias vezes neste tipo de conversas, isto tínhamos aqui conversa para a tarde toda, não é? Isto é só algumas das histórias. Mas, exatamente. Há muitas que não se podem contar, como é natural. Pois há aquela que é a história-mãe, mas que eu acho que já falaste com outro, então não se repete, que é a história do Alcoitão. Pá. Sim, essa já foi falada logo com os João Jorge. Foi por causa do regresso. O regresso. Exato, a festa foi como muitas outras que a gente fez nas garagens, que se organizavam. Exatamente. O regresso é que foi diferente. Essa é que foi diferente, foi estilo quase uma marcorde da tropa. Até o Beto já queria dormir pelo caminho e tudo. Pá. Foi brutal. Muito bem. Olha, indo agora, saindo do passado e indo para o presente, estamos todos a passar aqui um tempo completamente distinto, não é? Que nunca tínhamos passado, nem nós, nem ninguém, nem das nossas gerações, nem de gerações anteriores à nossa. E a pergunta que eu tinha para te fazer é como é que tens passado este tempo, no fundo neste momento já estamos a falar de 3 meses, sensivelmente, ou muito perto de 3 meses, e o que é que tu, na tua opinião, quais são as tuas preocupações ou o que é que perspectivas para este futuro próximo? É assim, este tempo tenho estado em teletrabalho sempre, portanto, confinado em teletrabalho. Praticamente, só tenho saído aos domingos, porque a minha mãe ainda já tem alguma idade e está acompanhada menos aos domingos, e aos domingos vou lá e, portanto, é a única saída que eu faço aos domingos para tratar da minha mãe. De resto, é teletrabalho, que era uma realidade que não era muito utilizada, principalmente na administração pública, e que, por força das necessidades e um bocado à pressa, mas a administração pública nisso tem uma vantagem. Quando é muito planeado, demora muito tempo. Quando é à pressa, dá sempre boa resposta, regra geral, exatamente, porque foi obrigada. E tem que dar resposta, não é? As coisas têm que acontecer, não é? Aquilo tem que funcionar, não é? Tem que dar, não é? Isto tem que continuar tudo a rolar. E, portanto, estou em teletrabalho há quase 3 meses, portanto, no meu caso, desde 16 de março. Portanto, estou em teletrabalho e é para continuar. Portanto, como eu não tenho, na minha área, não temos o chamado serviço presencial, portanto, não implica atendimento ao público. Somos mais retaguarda, portanto, não estamos na linha da frente no sentido de acabar com o teletrabalho. Portanto, podes fazer o trabalho em qualquer sítio, não é? Em qualquer sítio. Portanto, eu neste momento trabalho como se fosse no físico, como se estivesse fisicamente no meu posto de trabalho, sendo certo que as videoconferências e há múltiplos sistemas substituem muito, mas há uma que eu acho que ainda não substitui. É quando surge uma determinada situação que é para resolver no chamado parte-pedra, ali, parte-pedra, em que uma pessoa sai do gabinete e vai à sala ao lado e fala com os colegas. As videoconferências ainda não conseguem ser assim tão rápidas a dar... Tão eficazes, não é? Tão eficazes. Pois, se calhar também na experiência nossa, porque também é uma ferramenta que nós começamos há menos tempo. Portanto, com o tempo não quer dizer que não. Agora, de resto... sem problema. Aliás, isso foi uma das coisas que se descobriu com esta pandemia, foi que, na verdade, determinado tipo de trabalho podia perfeitamente ser feito a partir de casa, sem grandes restrições, independentemente da pessoa até poder ir ao local de trabalho pontualmente,
mas na verdade consegue-se, em muitas das atividades, consegue-se fazer trabalho a partir de Consegue. casa tão ou mais produtivo do que se tivesse um local de trabalho. Não, tu trabalhas mais em casa do que lá, pá. Claro. Porque lá, embora eu não tenha horário, mas mesmo quem tenha, que fique mais um bocado, há sempre ali o horário indicativo. Claro. Tu em casa, às vezes, olha, o sistema está lento a esta hora, que até a hora, pronto, deixa estar. Vais lá ao fim do dia fazer. Se fosse Exatamente. no próprio local de trabalho, olha, a máquina não dá, olha, amanhã faço. Fazemos amanhã, claro que faço Exatamente. amanhã. Exatamente. E para além disso, isso acho que tanto aplica ao público como ao privado, é que começou a haver menos encargo com as estruturas, porque tu, se não estás no trabalho, não gastas papel, por mais desmaterialização que haja, gastas sem papel, não gastas papel, não gastas eletricidade, não gastas uma data de coisas. Portanto, há encargos, que tanto no público como na privado, que é suportado por ti quando estás em casa. É verdade. E que não há essa compensação, não é? Exatamente. Mas por outro lado, tu também, imagina, tu gastavas, ou fosses de transporte ou fosses de carro, também tinhas um custo eventual para chegar ao local de trabalho que agora não tem. Eventualmente almoçavas fora. Uma regra não tenho, não é? Eu tenho que ter, porque eu tenho um parque que está, como é que é dizer, a avença que eu tenho está vinculada a que eu utilizo transportes públicos. Ok. Para ter aquele valor. E, portanto, eu para ter aquele valor da avença e para o manter, porque não houve caso de suspensão, tenho que comprar o passe. Portanto, eu ando a comprar o passe sem o utilizar. Portanto, isso é um bocado ridículo. Mas tem que ser daí. Portanto, às vezes quando dizem a administração, por exemplo, a nível fiscal, suspendeu os prazos e deve dar moratórias e tudo. Pois é, mas olha, no caso a EML mandou cá moratórias. Eu do estacionamento público, a avessas está a cobrar tudo tal e qual, claro, e obrigar a ir comprar passe. Exatamente. Portanto, olha, e o que é que tu... cada um de nós tem sempre uma opinião e a nossa opinião até vai mudando conforme o tempo vai passando. Isto é tudo novo para todos, não é? Mas o que é que tu achas que nos tempos mais próximos, antes da vacina, vamos dizer assim, antes da vacina, qual é a tua sensibilidade? Isto nunca vai ser como antes. Isto é já uma frase que está aí batida, toda a gente diz, que é chavão, mas o que é facto é isso. Agora, o que é ir, por exemplo, o pessoal todo, como ia antes, até haver vacina, acho que vai ser muito difícil. Porquê? Porque os dirigentes das organizações nunca vão querer assumir esse ónus. Claro. Porque regressa tudo, é tudo muito bonito, mas o pessoal tem que frequentar, por exemplo, transportes públicos, que é uma situação de risco. Não é? E se, por qualquer razão, algumas dessas pessoas se contaminam ou é contaminado e vai contaminar outros, o ónus é dos dirigentes que os mandaram regressar. E, portanto, há esse receio. Quem quer assumir essa responsabilidade? Claro. Ninguém quer daí. Portanto, vão ter que mitigar, ou seja, aquilo que é o presencial vai ter que ser feito. Mas, por exemplo, o que nós vemos, sei lá, correios, serviços de finanças, que era o pessoal todo a entrar lá para a repartição, ou isso nos tempos acabou. Isto mesmo que acabe a marcação, vai ter que haver, se calhar, as filas cá fora, com o desconforto que é, porque nunca pode estar esse aglomerado. E quem diz isso dizem muitas empresas, que também vai ser a mesma coisa. Até, por exemplo, eu acho que até na vertente comercial, e isto falando mais do privado, também vai ter que mudar, porque aquele contacto que havia dos comerciais, próximo, não é? Muito próximo, se calhar vão ter que repensar algumas técnicas. Pois, e nós que somos latinos, não é? As coisas... Eu que trabalhei muito tempo na área comercial, embora mais como cliente do que como vendedor no sentido... mas as coisas... Havia muita coisa que se resolvia ao almoço, muita coisa que se resolvia com palmadinhas nas costas. Exatamente. Uma parte, não é? Não estou a dizer que era tudo, mas obviamente... Portanto, e obviamente tudo isso, a nossa forma de proceder, especialmente os latinos, tem que ter uma alteração profunda, porque tem que ter. Nós somos do toque, não é? Tu falaste no exemplo dos almoços, pá. Eu lembro-me que às vezes havia, e isso não era desculpa para o almoço, o pessoal dizia, tinha umas dúvidas de manhã. Diz, a gente deixa estar isto depois do almoço, isto até se resolve, não é? Claro, uma pessoa às vezes, o almoço nem era para estar às vezes muito tempo, às vezes a falar de trabalho ao almoço. Mas parece que o almoço aquilo à tarde... E há ali uma troca de palavras que às vezes acendia-se a luz. O convívio, exatamente, o convívio. Esse convívio agora, se for, então, como se vê muitos exemplos, que é com acrílicos, com separadores de acrílico, uma pessoa parece que está enjaulada a comer, não é? É uma nova fase de adaptação também aí, não? E é como tu dizes, nós latinos é um bocado complicado. É mais complicado.
Bom, mas temos que ser, eu pelo menos sou otimista e tenho que pensar que com os devidos cuidados isto vai ter que melhorar. Claro, então isto... Com cuidado, como é óbvio. Exatamente. Tem que ter mais cuidado, agora do resto, pá, pronto, e vê-se, os números estão a baixar, não é? E havemos Tirando voltar agora aos só a região nossos de Lisboa, almoços, mas... aos jantares de confraternização também. Pois, é pá, Olha, se lhe diz, esta é uma private que os outros não sabem do que é que estamos a falar, mas na nossa tertúlia de sábado já se falou aí, ainda sem datas, mas em qualquer coisa para o verão fazemos aí um jantar aí da nossa tertúlia. Pronto. Mas isto fica na gravação, mas é uma private. Está bem, pronto. É só se quiserem ver, tem que ir ver a gravação, pá. exatamente. Olha, Morgado, talvez a última pergunta que tenho para te fazer é a perspectiva num bocado do futuro. O que é que tu achas que vais estar a fazer daqui a 10 anos e o que é que tu desejas fazer daqui a 10 anos? Isto mais ou menos. Partindo do princípio que daqui a 10 anos já estás reformado. Já estou reformado. Salvo com estas desculpas de crise, como foram aumentando a idade de reforma. Porque eu, quando entrei para a administração pública, a perspectiva, na altura era a regra, era 36 anos ou 70 anos de idade, mas um deles, geralmente era 36 anos de serviço. Já ultrapassaste. Estou quase lá nos 36. Pá. Eu já estou com mais de 32 anos de administração pública. Mas com a idade que tenho, não estou perto da reforma, porque agora já é o 40 mínimo ou 66 e vai aumentando o mês. E pronto. Agora, portanto, eu não sei se daqui a 10 anos, se calhar eles dizem que nós, como a nossa esperança de vida aumentou muito mais, não é? Que já vai para aí nos 70 ou 70 e tal. E, portanto, se calhar daqui a 10 anos ainda estou Mas vamos admitir que não, para perceber o que é que tu perspectivas, para eu perceber também o que é que tu perspectivas quando terminar, ou pelo menos a atividade que tens hoje terminar. É assim, quando terminar esta atividade, se queres que diga, não sou daqueles que é para a reforma e vou gozar os rendimentos. Também não me acomodo, porque eu acho que isso é errado, as pessoas reformarem-se. Agora, se calhar começo a ter mais liberdade para fazer uma das coisas que eu gosto, que é viajar. Portanto, enquanto agora ao viajar, primeiro tinha limitações, porque tinha os miúdos mais pequenos e era só das férias. Agora que os tenho maiores, já não é por causa das férias deles, mas é das minhas, porque às vezes as minhas não chegam para aquilo que eu quero viajar. Pronto. Para poderes conciliar, etc. Exatamente, não dá. E, portanto, se calhar uma dessas hipóteses é o viajar um bocado. Mas lá está, com isto do Covid, uma pessoa também não sabe depois como é que vão ser as viagens, ou seja, as condições para, não é? A questão é que daqui a 10 anos não será este Covid, mas pode haver outra coisa qualquer que nós não imaginávamos há um ano atrás sequer. Não é? Exatamente. E como agravante, já tens idade de risco, pá. Exatamente. Agora é semi-risco, mas na altura já vais ter de risco. E, portanto, tens condições, mas depois se calhar é outro problema. É quase como nós, quando éramos mais novos, não havia dinheiro, comprávamos um carrito pequeno, ou assim, dizia, pá, aquele gajo tem uma bomba, pá, mas o gajo é velho, já nem tem unhas para o carro e agora é que anda com o carro, não é? Agora estamos nós nessa situação. Exatamente. Portanto, tens condições para, mas não sabes se... Mas pode haver outras condicionantes que não deixem fazer isso, não é? Exatamente. Mas tu, tanto vês que vais gastar, pelo menos uma parte do teu tempo, vais gastar a viajar e a conhecer coisas que até agora não tiveste a oportunidade por várias razões. Exatamente. Daí, essa é uma parte. E outra não sei, porque depois é assim... Quem tem filhos como nós, a gente nunca sabe se depois tem netos. E depois é sempre a velha questão dos netos. Pois é. Pronto, e uma pessoa não sabe, ainda não tenho. Pois eu também não. Mas eles quando vierem vão de certeza condicionar as nossas vidas, de alguma maneira. Exatamente. Mais que não seja para ficares com eles quando os pais quiserem ir de férias. Sim. Já não digo no dia a dia, não é? Mas mas a gente quer ir ali, mas não dá, podem ficar com eles. Pronto, fica uma pessoa, não é? E nós agora, eu às vezes, colegas nossos e amigos nossos, né, que já são avós, e eu às vezes digo-lhes que, mas também não pode ser assim, quer dizer, vocês também têm que ter a vossa vida. Mas isto é muito fácil de falar quando estamos de fora. Quando nós formos avós, vamos perceber, pelo que dizem, não é? Isto é como quando fomos pais, não é? Eu costumo dizer, tu seguramente, julgo que traz uma opinião, se não igual, muito semelhante, que é o dia mais feliz das nossas vidas. No teu caso tens dois, não é? No meu caso, que tenho uma, seguramente que o dia mais feliz da minha vida foi o nascimento da minha filha. Exatamente. Claro que tive outros dias muito felizes, mas esse é marcante. É uma coisa, é uma sensação
diferente e que quem não tem filhos não consegue perceber. Não consegue. Não é uma opção de vida, muitas vezes, mas não consegue. Umas vezes não é opção de vida, é porque não podem, mas é uma opção de vida. Mas é verdade, é verdade. Sim. Isso é verdade. Tanto é a questão dos avós. Segundo dizem, ainda é pior. A doença ainda é pior, não é? É uma doença pior. Não pode estar, a gente não pode estar armado em campo. Comigo não vai funcionar assim, porque esquece que aquilo depois vem a encomenda. Não tenho essa, exatamente. Não tenho essa opção. Ok, olha, Morgado, a nossa conversa chegou ao fim. Tínhamos aqui, dava para a tarde toda. Pode ser uma parte 2. Isto é a parte 1. Eu estou já a imaginar, mas ainda não quero levantar aqui muito o véu, fazer algo, embora com outro tema, mas uma parte 2. Mas a gente depois, mais tarde, falaremos sobre. Porque ficaram muitos derbys, porque falámos quase nos extremos da nossa juventude, que foi a primária, foi quando nos conhecemos, não é? E depois o liceu. Porque depois fui estudar para Lisboa e aí desliguei mais um bocado do pessoal lá dos liceus, não é? Mas ali pelo meio, houve ali... Ficou por falar, e que fica aqui, e já que estamos a gravar, que fica aqui claro, que tu eras, vamos lá ver, se a gente puder imaginar um jogador profissional dos tempos de hoje ou dos tempos passados, com quem é que a gente poderia comparar? Tu eras uma espécie... Embora a gente jogasse ali futebol de 5, no fundo éramos sempre à volta de futebol de 5, mas se metêssemos isto no futebol 11, tu serias um trinco, não é? Era. E, como se costuma dizer, abaixo do pescoço era canela, certo? Era assim. Aquilo, não estou a mentir, não era... só para... Pronto, era assim. Aceitares a ser 12 porque tu... Eras um jogador duro, vamos dizer assim. Não eras maldoso, duro. Fazer o meu papel é assim... Aquilo ou era a bola ou o homem. As duas coisas não podiam passar. Portanto, só podia passar uma. E geralmente, pronto, às vezes era da bola. Que sofrer, ou era a bola ou era o homem. Pois, era o meu papel, porque se passasse, podia ser gol. Portanto, era o papel que eu fazia, não é? Mas olha, o que era saudável, claro que a gente agora também não nos lembramos dos episódios todos, não é? E felizmente fica quase sempre, pelo menos eu por mim falo, quase sempre o que fica é o melhor, é a parte melhor. Claro que tivemos seguramente as nossas quesilhas lá nos futebols, de certeza. Mas nunca, ou seja, sempre prevaleceu a amizade. Sim. Até podíamos de um jogo para o outro dizer assim, para o próximo jogo este gajo está lixado, ou vou-lhe dar uma porrada, ou vou tentar fazer uma finta por baixo das pernas ao gajo, qualquer coisa. Mas aquilo depois acabava tudo a seguir, quer dizer, e encontrávamos todos e para beber uma cerveja ou para ir para nem que fosse ao pé do café do Seixas, pá. Exatamente. Que era o ponto em conto, não é? Exatamente. Eu sei que depois ficou conto nome, portanto aquilo era o Café Seixas. Depois passou a ser a Kiki. Mas antes era o Café Seixas e tinha lá o gerente que era o Paixão. Paixão, exatamente. Pronto. E o Kiki já não é do meu tempo. Pois, o Kiki já foi depois e a maior parte da malta até fala aquilo e acho que ainda hoje se mantém, está lá o café e se mantém com o nome Kiki. Aquilo era encostados à janela, muitas vezes nós nem íamos para dentro do café, era encostado lá à janela do café, era a concentração de o tempo. Concentração. E para a noite, mesmo à noite, para beber café. À noite era o ponto de encontro para depois decidirmos onde é que íamos. Exatamente. Se aparecessem uns carros para irmos à boleia, não é? Exatamente. Naquela altura, ao contrário de hoje, a malta não era tudo com carro, pelo contrário. Não, o oposto. Quem tivesse carro tinha logo uma data de amigos. Exatamente, para ir à boleia. Lá está, mais outra conversa, não é? Mas temos essa é mais outra. Essa era mais outra. Ok, olha, obrigadíssimo pela tua disponibilidade. Nada. Sei que fizeste aí um pequeno interregno para podermos conversar, porque senão nunca mais era, não é? Exatamente. A coisa nunca mais se dava. E até um dia destes, espero eu que não virtualmente, mas em termos pessoais, a gente se possa encontrar aí para uma almoçarada. Também já começa a ser tempo, com algumas cautelas, da gente preparar aí qualquer coisa. É só marcarmos. Vá, um grande abraço para ti e obrigado. Mais uma vez. Um grande abraço, obrigado.